Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês vão assistir essa aula, né? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos então, a parte prática de julgamento de bovinos de leite, né? Essa parte prática, a gente faz, parte dela a gente faz com o tronco e a outra parte a gente faz com o animal solto ali, para a gente ver as características. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, o tronco, algumas medidas que é interessante a gente pegar aqui. Fica mais fácil você pegar no animal, né? Um exemplo é a altura de garupa, por exemplo, largura de ilha, largura de isca, né? Que compõe as larguras da garupa. Algumas características mamárias, né? Principalmente comprimento de teto, largura, né? De teto, que é bem mais fácil a gente pegar, obter essas medidas aqui do animal. E outras a gente vai pegar então depois que a gente soltar o animal ali, né, no curral ali, a gente então vai tomar essas medidas então de modo visual, né, mais fácil, certinho? Então vamos lá para nossa aula, tá certo? Pessoal, então você pegar a altura de garupa, você pode pegar de vários modelos, né? Um jeito que a gente viu fácil aí, a gente viu um artigo até. O pessoal fez isso aqui, chama hipômetro. É algo bem utilizado na equicultura, muito mais comum. É lógico que não desse jeito aqui, esse aqui é de baixo custo, né? E que serve muito para a gente fazer as nossas medidas ali, tá certo? Então nada mais é que ele é um cano de PVC, né? Aqui de um cano de PVC de 1 polegada, com um T aqui, uma redução, né? Para ficar fácil. E aqui a gente tem uma graduação, né? Então nós temos essa medida aqui dessa parte aqui de baixo, a gente conhece que é 1 metro, e aqui vem uma graduação, né, com uma fita métrica, aonde a medida que eu, né, coletar lá no animal, ele vai me falar então qual é a altura, né, que o animal tem, certo? É bem prático, né? E a opção disso aqui seria um hipômetro de alumínio, preço muito mais caro, né? Algo em torno de 600, 700 reais, até mais que isso. E esse aqui funciona muito bem, não custou nem acho que nem 20 reais para fazer, tá certo? Então é com essa medida aqui que nós vamos coletar, tá bom? Bom, então a primeira coleta que nós vamos fazer lá então vai ser esse, depois eu vou mostrar, quando eu for aplicar o outro ali, eu vou mostrar, nós fizemos um outro parecido com esse aqui, mas para que seja forma prática, para a gente coletar as medidas de largura de ilho, largura de isco, por exemplo, comprimento corporal, tá certo? Mas vamos lá então. Essa medida aí, o que a gente precisa fazer então é o seguinte, né? Eu vou então colocar o hipômetro, né, saindo bem aqui ao solo e encostar no animal, né? Ao encostar no animal, ele vai me dar a medida, aqui eu consigo ver, tá certo? 1,45,5, né? Note que ele sempre vai encostar aqui, ó, nessa parte da cauda do animal, certo? Então, na exceção da cauda do animal, onde eu encosto o meu hipômetro e eu consigo então obter a medida. Certinho? Ok, pessoal? Pessoal, o segundo que a gente, né, que eu havia falado é esse aqui, tá certo? Não é ideia nossa, tá, pessoal? Esse aqui a gente pegou pela internet. Esse aqui já é diferente, tá? O que acontece? Ele é bem, quase até parecido com o hipômetro, né? Ele tem essa parte aqui fixa e essa parte aqui móvel, né? Então essa parte móvel aqui onde eu posso segurar, né, e encostar no animal, e aqui vem a graduação nesse caso, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho, lógico, a gente já desconta essa altura aqui, essa parte da altura aqui, e aí colar a fita daqui para baixo, né? Aqui tem aproximadamente 5 centímetros, aproximadamente, não, tem 5 centímetros exato da distância até aqui, e daqui então a gente tem todas as medidas. E aí, o que eu vou fazer então é, através dessa parte aqui, eu vou coletar lá, vou encostar no animal, e eu tenho a medida aqui, consigo ler a medida, né? Então, a gente entender como é que se aplica esse ponto aqui, vamos aplicar aqui então, para a gente ver, né? Então, nesse caso aqui eu tenho que passar por aqui, isso é por causa desse tipo de tronco aqui, né? Eu tenho que passar, não tem jeito. Certo? Então o que a gente faz aqui a partir de então, eu vou encostar ele no animal e obter a medida, né? Então eu encosto ele aqui, ó. Ao encostar ele aqui, facilmente eu consigo ver,
pode vir aqui. Meu ajudante Léo aqui. Então, olha lá, 65 centímetros, né? Então é fácil de medir a minha largura de ilho aqui, tá certo? A largura de ilho, vocês sabem que ela está ligada principalmente com o canal de parição, né? A capacidade de uma vaca de poder, por exemplo, permitir uma parição mais fácil, né? E aí eu posso obter a medida também, né, de isco aqui, através do mesmo sentido, né? Então encosta aqui no animal, ó, encosta aqui no animal, pronto, encostei. Vou deixar o cinegrafista vir aqui para ele mostrar aqui a medida, 44 centímetros, né? Então 44 centímetros a gente pode ver aqui que vai ser a largura de isco, né? Com relação à largura de isco, né, e largura de ilho dessa vaca, excelente, tá? É uma vaca que tem uma largura muito boa. A gente vai ver que as outras demais que nós temos ali não tem uma largura tão boa como essa. E é o que é preconizado, viu, pessoal? E tudo bem que aqui é uma vaca, né? Uma vaca cruzada aqui, né? Um pouquinho mais de grau de sangue holandês, né? A gente percebe pela altura do animal. Quando a gente soltar ali também, vocês vão ver algumas características do holandês, né? Mas é uma vaca girolando, né? Algum grau de sangue maior do holandês aí. E aí é uma vaca de porte grande. Holandês, né? Esperado porte grande, animal grande. E aí a gente tem então um animal de característica excepcional em relação à largura de garupa, tá? Então, pessoal, para outra medida que a gente pega também é comprimento de teto, largura de teto, né? Aí você pode pegar esse comprimento de teto, largura de teto por fita métrica, certo? Não tem problema, se não tem aparelho de precisão, você pode pegar lá facilmente. Aqui a gente trabalha com paquímetro. Tem esse paquímetro aqui, que nem o paquímetro é um equipamento de medida mais precisa, né? Eu tenho esse aqui de metal. Eu não gosto muito dele, porque ele tem as arestas aqui meio afinadas e às vezes machuca o animal, né? Aí eu achei esse paquímetro aqui em loja de cosméticos. Acho que parece que é um paquímetro que as mulheres gostam de usar para unha, alguma coisa assim, para medida de unha, né? Pra fazer aquelas, né, corte de unhas, né? E por que qual é a vantagem dele? Primeiro que ele não tem essas arestas tão pontiagudas que possam machucar o animal. E também o paquímetro é interessante porque na época do frio ele fica mais geladinho, né? Ele consegue transmitir mais energia, então ele fica mais frio. Quando você encosta ali, o animal tem essa tendência a querer às vezes chutar, né? Por causa do incômodo. E por isso então que eu gosto de paquímetro mais de plástico, certo? É lógico que em termos de precisão esse aqui é muito melhor, né? Então eu vou pedir o cinegrafista para chegar um pouquinho mais perto aqui para a gente ver. Então o que acontece? O que a gente faz aqui na verdade né? Eu vou pegar então um comprimento de teto. Então no comprimento de teto a gente pega desde a base do teto até a ponta dele, né? Então da base do teto até a ponta dele a gente encosta aqui e a gente vai pegar. Nesse caso aqui, esse teto aqui aproximadamente, né? Ele está medindo aqui, ó. A gente encosta ele bem direitinho aqui. Ele está medindo em torno de 8,3, né, centímetros, né? A gente poderia fazer com outro paquímetro, né? Lógico. Isso aqui a gente tem que ter um pouquinho mais cuidado com o animal para não machucar, tá certo? Então um pouquinho mais cuidado, né? Encosta ele então até a medida, né? Então ele confirma a medida aqui, ó, de 8,3. Ou se eu quisesse também, eu poderia fazer com a fita métrica, que é mais simples, né? Encosta ele lá, lógico que não vai ter tanta precisão, né? Como a gente imagina. Mas aí, ó, 8,3 também dá pra gente ver aqui, ó, encostando na base até a ponta do teto, 8,3 aí, certinho? Amplo dá certo, tá? E a outra medida que a gente faz aqui ainda, e é lógico, aí a gente vai fazer isso para cada um, né? O que a gente vai fazer então é pegar, né, a média entre essas medidas aqui, tá certo? O ideal de uma vaca é que ela tenha todos os tetos de mesmo tamanho, né?
Essa medida aí de 8,3, né, teto aí de 7 centímetros mais ou menos, é o ideal numa vaca de leite. A gente não quer tetos mais compridos. A gente já falou sobre isso, né? Tetos muito compridos, você tem dificuldade da teteira, né? Dela encaixar direito aqui, né? Também dificulta a mamada do bezerro, principalmente o bezerro no primeiro dia, no colostro. Tetos muito curtos, pelo mesmo problema. Dificuldade também a padronização das teteiras, das ordenhas, e também dificuldade também atrapalha o bezerro a mamar. Então o ideal é um teto aí de 7 centímetros aproximadamente, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Que é o ideal, tá certo? Então o que a gente vai pegar é uma média entre esses 4 tetos aí, para a gente verificar isso, né? Bom, e aí o que a gente faz também é a medida da largura do teto, né? O diâmetro do teto, na verdade, né? A gente pega pelo diâmetro. O diâmetro, você sabe que é 2 vezes o raio, imaginando que o teto tem quase uma condição circunférica aqui, né? Então o que a gente faz é exatamente encostar o paquímetro aqui, ó, sem apertar o teto. Na hora que o paquímetro encostar, você já tem a medida. Nesse caso aqui, esse teto aqui está medindo 3,1, né? 3,1 de diâmetro. Poderia fazer também com outro paquímetro. Esse paquímetro aqui que é o de metal, né? Muito cuidado nessa hora para não machucar o animal, tá certo? Que ela tem as pontas bem pontiagudas aqui. Esse, lógico, é muito mais preciso, sem apertar o teto. Ó, note que eu não estou apertando o teto, né? A medida deu a mesma, 3,1. E aí, com essa fita fica difícil, porque o certo era você pegar ele um pouquinho lá e aqui, ó, né? Então ela já não mede muito bem, né? Mas você poderia, de certa forma, medir então a circunferência do teto, né? E a partir da circunferência do teto, você consegue obter o raio, né? Então você mediria aqui, por exemplo, está dando 10,2 aqui de circunferência, e aí a gente poderia obter a medida pelo raio, né? Depois você vê lá aproximadamente qual é a fórmula, né? Do comprimento da circunferência, que é 2πr, né? Você consegue obter através disso o raio, e aí duplica esse valor de raio, você tem esse diâmetro do teto. Certinho? Pessoal, então as outras medidas que a gente vai pegar, a gente pega com o animal solto, assim, é bem mais fácil, né? Então a primeira medida que a gente olha é a angulosidade da vaca. Então na aula teórica a gente falou sobre isso, né? Uma boa vaca de corte, ela tem uma excelente angulosidade, né? Uma coisa que a gente às vezes tem que ficar atento, não confundir, é se o animal tá, né, com uma condição corporal melhor, né? Essa vaca aqui dá para vocês perceberem, ela tá prenha, né? Tá com uma condição corporal boa, né? Então não é isso que a gente quer saber se ela é uma boa vaca de leite. Porque uma vaca, né, uma boa vaca de leite, o que acontece? A gente vai perceber que o animal, ele tem certos ângulos, como por exemplo, largura de isquios, de ilhos, né, perceptíveis, tá certo? Uma parte, né, do osso longo um pouco mais descarnada, né? Uma excelente vaca de leite, ela tem, de certa forma, né, uma largura corporal, né, uma largura do peito maior, né? Depois ela afinala um pouco, né, em relação ali à próxima paleta. Depois ela volta a ter mais angulosidade de novo quando a gente chega na parte abdominal. Então isso é uma excelente vaca né, que a gente chama de na condição angulosidade. Essa vaca, deve perceber, em termos de angulosidade, ela não tem tanta boa angulosidade assim, né? A gente sabe que a angulosidade é uma medida que vai de 1 até 9, onde 1 a gente chama um animal mais tosco, pouco anguloso, 9 um animal que possui bastante angulosidade. A gente tem ali como exemplo vacas mais angulosas, né? Essa vaca ela não tem tanta angulosidade assim, que é perceptível, né? E é uma vaca aí que de repente a gente poderia dar uma nota aí de 4,
5, né, ou 4, eu daria uma nota 4 em relação à angulosidade, indicando que ela precisaria ter um pouco mais de angulosidade para ser uma excelente vaca de leite, né? Com relação a outra medida que a gente observa no animal é a profundidade corporal, né? A profundidade corporal que a gente vai observar, então, que a gente vai medir no animal, né? A gente imaginando a profundidade de costela, né? Que a gente observa no animal, o dorso longo até a parte ventral desse animal, né? Dá para perceber que é uma vaca que tem uma certa angulosidade, né? Uma boa angulosidade, né? Desculpa, angulosidade não, uma boa profundidade corporal, né? É percebido, a gente vai ver ali que o animal, a gente brinca, a gente chama de animal mais grosso, né? E aí sim, essa vaca aqui, a gente poderia dar notas entre 8, por exemplo, 7, 8, né? Considerando que 9 é um animal muito top em termos de angulosidade, e essa vaca ela tem uma angulosidade muito boa, né? Então é uma angulosidade perfeita dessa vaca. Bom, e uma outra medida que a gente faz também observando, né? Então, como a gente tinha falado, a outra medida que a gente vai olhar, né, essas duas que a gente falou que compõem as medidas da força leiteira do animal, e aí a medida, né, essa medida que também dá o nome dessas características. Então, profundidade corporal, angulosidade, altura de garupa, né, são medidas, comprimento corporal, são medidas que a gente chama da força leiteira. E a força leiteira é também uma medida, uma característica, onde eu vou observar, olhando de frente para o animal, nessa medida que a gente está observando aqui, olhando de frente para o animal, eu quero observar se o animal ele tem o peito largo. Qual é o sentido disso? Por que essas características de profundidade corporal, né, de angulosidade são importantes, né, de força leiteira principalmente? A força leiteira vai indicar um animal que tem um peito largo com a capacidade cardíaca, né, e respiratória melhor, o que eu quero com o animal. Então, animais com peito mais largo, ela tem capacidade de abrigar um coração maior, ela tem capacidade de abrigar um pulmão maior, que vai auxiliar esse animal, então, com relação à parte produtiva. Então, essa é a ideia, né? A mesma coisa eu entendo como relação à profundidade corporal, também ligada à capacidade cardíaca e respiratória, só que a profundidade corporal também está ligada à capacidade de abrigar crias maiores, né? De ter uma gestação mais tranquila, o animal então capaz de ter uma cria e nutricionalmente capaz de dar uma condição boa para uma cria dele. Entenda, gente, quando se fala cria maior, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu não quero um bezerro tão grande a ponto de ter, né, impacto distóxico, né? Quando eu digo isso em termos de bezerro maior, né, entenda um bezerro muito mais nutrido, né, que tem maior capacidade de sobrevivência. Então essa é a ideia. Então a gente observa esse animal, dá para perceber, né, olhando de frente, que ele é um animal bastante largo, né, que tem uma boa força leiteira, é um animal aí com a nota 8, mais ou menos, né, de força leiteira, indicando que há uma vaca, essa vaca é uma vaca que tem condições boas, né? Talvez um pouco menos de angulosidade, essa angulosidade de repente pode estar sendo atrapalhada pelo simples fato de ela estar prenha também, mas é um animal muito bom, considerado muito bom. Então, pessoal, outra medida que a gente vai observar também, que é medida subjetiva, com relação à inclinação da garupa, o ângulo de garupa, né? A gente viu que essa medida a gente não quer nem muito inclinada, que seria o 9, nem um animal muito reto, que seria a condição 1. A gente quer um animal com certa inclinação, né? Uma medida interessante, um ângulo de aproximadamente 27 graus, mais ou menos, 27 graus e meio. E ela é observada principalmente pela altura, né, em relação aos ossos do ilho do animal e o isquio, certo? Então a gente vai olhar o ilho e o isquio do animal, tá? Em relação ao ilho e isquio, a gente observando o animal, pedi para você filmar lá, né? Ó, em relação ao ilho e o isquio, a gente pode ver que tem uma certa inclinação, poderia ser um pouquinho mais inclinado, mas tá bom, né? Talvez aí é um animal um pouco quase reto aí, a nota 4, o ideal seria 5,
ela não tem tanta inclinação assim, mas também não é tão reta assim, né? Por que isso? Bom, animais muito retos ou animais muito inclinados, você tem dificuldade, principalmente durante a cópula do animal, por exemplo, né? Dificuldade durante a inseminação artificial, por exemplo, animais muito inclinados, né? O inseminador acaba tendo que enfiar a mão no reto um pouco mais para baixo, né? Então o ideal é que ela tenha uma certa inclinaçãozinha, né? Animais muito retos também têm a tendência ao defecar, né? Acaba por dar mais sujidade na vulva do animal. Embora o animal tenha certa proteção, mas se você consegue evitar isso, melhor, tá certo? Então essa vaca, ela, né, seria aí talvez uma inclinação 4, não é a ideal, mas está bem próximo do ideal, né? Passando depois dessa parte da garupa do animal, a gente entra então para a parte de aprumos, né? Na parte de aprumos tem algumas coisas interessantes que a gente precisa observar aqui. E aí, com relação à parte de aprumos, que a gente vai observar no animal, então a gente precisa de observar então o jarrete visto lateralmente, o jarrete visto por trás e o ângulo de casco. São medidas importantes para aprumos do animal. Então, se a gente observar o jarrete do animal visto lateralmente, a gente observa que ele tem uma leve inclinação. Essa inclinação é o ideal. Eu não quero que a vaca tenha nem o jarrete muito inclinado, nem o jarrete muito em pé, né? A condição 5 é ideal. Essa vaca então tem a condição 5, que é o que a gente quer, né? Isso faz com que ela tenha um casco. Eu vou pedir para o cinegrafista agora mostrar um pouquinho mais o casco do animal. Então isso faz com que o animal tenha um casco mais correto. Observe que ele não é tão achinelado, né? E nem encastelado. Então animais que têm a pisada mais inclinada, ele vai ter um casco mais achinelado, as pinças têm a tendência a crescer mais, né? Quando o animal tem a pisada mais para trás, ela vai ter ela pisando, né, encastelada, que a gente chama, né, pisando sobre as unhas do animal. Isso faz com que o animal, né, tenha animais que têm esses defeitos, eles precisam ser descartados, né? E essa vaca tem a condição ideal. Então esse aqui a gente chama de uma nota 5, tanto para a inclinação aqui do jarrete, né, lateralmente, quanto para a inclinação do ângulo de casco aqui, nota 5. Agora, com relação ao jarrete por trás, a gente pode perceber que o animal tem um certo edema, né, do jarrete direito. Então, a gente, isso dá por quê? Porque, embora o jarrete dela seja perfeito, né, quando visto lateralmente, quando a gente observa esse jarrete por trás, a gente percebe que o animal tem uma tendência a fechar. Vou ver se eu consigo tocar ela um pouquinho aqui. Ver, pode ficar parado aí. Se eu conseguir ver um pouquinho melhor, né? Essa condição, ela vocês vão perceber que a perna de lá está mais fechada, né? Agora dá para a perna de lá ela tem a tendência a ficar mais fechada um pouco. E essa condição de fechada faz com que então ela tenha, né, uma vaca aí ela teria que ser penalizada, né, porque eu já fiz mais fechado, né? Jarrete mais fechado, a nota seria, nesse caso aí, a gente poderia dar uma nota, né, 3, por exemplo, 2, mostrando esse jarrete, o problema desse jarrete mais fechado, tá certo? E por fim, a gente entra então nas medidas, né, de Uber do animal, né, nas medidas de vista de Uber. Primeira coisa que eu quero que vocês observem nesse animal em relação ao Uber é a altura do Uber, né? A gente viu na parte teórica que eu não quero que o Uber passa do jarrete, e essa vaca dá para perceber nessa visão que o Uber, né, os tetos estão passando da linha do jarrete, né? A gente viu que essa condição é muito ruim, porque embora que você trabalhe com altura de pasto às vezes, né, ideal, mas você acaba fazendo com que o animal tenha injúria mecânica. Esse teto pode passar, por exemplo, né, num capim mais alto, pode passar às vezes numa planta invasora, e aí você pode machucar o teto, em alguns casos perder o teto.
Por isso que eu quero né, um húbero ainda mais alto, né, do que o jarrete, certo? Com relação à inserção do húbero, ela até com uma inserção boa, a gente quer que a inserção do húbero seja sempre mais ventralmente possível, né? Quanto mais perto do ventre, melhor a inserção do húbero. É uma condição boa, a gente percebe isso aqui, né? Então, ela tem essa característica, a gente percebe. E com relação aos ligamentos laterais, dá para perceber que esse animal tem os ligamentos mais frouxos lateralmente, a gente consegue observar isso. Esse húbero tem muito pouca irrigação, a gente vê, né? A gente não consegue notar, né, as veias e artérias desse húbero, certo? E observando esse húbero por trás aqui, a gente vê que o ligamento central dele é muito fraco, né? Então observa o animal ao caminhar, esse húbero fica balançando lateralmente, o que indica que ele tem, né, os ligamentos laterais fracos e o ligamento central, né, também fraco, certo? Que ele não divide, né? Ver se eu consigo tocar para o cinegrafista conseguir filmar aí, o Léo filmar pra gente, né, o húbero visto por trás, mas vocês não vão conseguir observar, aqui vai dar para fazer perfeitamente, vocês não vão conseguir observar, né, a divisão né, uma divisão boa, né, vamos falar assim, bem puxada do ligamento central, certo? E aí agora observar os dentes do animal, né, a gente vai observar então o ângulo do teto, né, e aí a gente não quer um teto não muito fechado, também não muito aberto, né, a gente quer ele sempre apontando para baixo, né? E esse teto você pode ver que um encosta do outro, apesar que o ligamento central ele é meio frouxo, mas a gente observar os tetos estão encostando um do outro, o que é a condição fechada que a gente não queria, a gente não gostaria, né? Então uma nota aí 1 ou 2 talvez em termos de, né, considerando o animal com o teto muito fechado, tá bom? O ideal é um teto mais distanciado um do outro, certo? Então a gente termina então a avaliação desse animal em relação às características subjetivas.